E aí, automatador, tudo beleza? Bom, seguindo aqui com mais uma aula do nosso intensivão NTN, especificamente aqui no módulo de Splitting Batch, né, que agora se tornou o Loop Over, né? Eu quero falar de como funciona a nova estrutura de subloop, tá? Isso aí tem sido uma das grandes dúvidas aí, né, do pessoal, tanto dos nossos alunos, né, quanto também dos usuários aí nos grupos, tá? E eu vou mostrar como é feito, tá? De fato, não é nada do que a gente imaginava como deveria ser, né? Inclusive, né, a forma lógica ali, né, que a gente julga ser a correta, ela chega até a travar o NTN, tá? Então, muitas pessoas têm mandado mensagem falando, poxa, tô tentando fazer, mas tá travando o NTN, tô seguindo a lógica ali, tá? E a gente vai mostrar como, de fato, você tem que usar para você ter sucesso aí numa estrutura subloop, tá? Bom, então, você que acompanhou aí a última aula do módulo, né? A gente criou lá, né, uma estrutura subloop, né, com o antigo splitting batch, né, que era antes de ser o loop over, né? E aí como é que funcionava? A gente tinha aqui a primeira lista, né? E aí em seguida a gente jogava isso aqui num splitting batch, né? No caso, por exemplo, eu peguei aqui lista de estados, joguei aqui para o primeiro splitting batch, e aí esse primeiro splitting batch, né? Ele pegaria aqui o segundo, a minha segunda lista, tá? E em seguida ele pegava aqui o lead, tá? Em seguida atribuía essa UF a esse lead, tá? Então, se você for reparar, tudo tá acontecendo no primeiro ciclo, tá? Então, resumindo, ó, peguei a lista de UFs, tá? Vamos dizer que foram 5 estados ali retornados, tá? Então, como o Sprint Batch você demilita, né? Ali, aliás, você limita, né? Por uma quantidade de lote, no caso eu botei um. Então, é como ele fizer o seguinte, ó, para cada estado, né? Para cada estado aqui, pegue a quantidade aqui de leads, né? Que no caso aqui, se eu não me engano, acho que ele retorna 5 leads, tá? E aí, para cada lead que ele retornou aqui, ele vai associar ao atual estado aqui desse loop, ok? E aí ele vai ficar aqui nesse loop aqui. Por exemplo, vamos dizer que aqui o primeiro estado é Rio de Janeiro, tá? Então, ele vai filtrar aqui para o Rio de Janeiro, que é o primeiro estado, vai pegar aqui os 5 leads, tá? E aí, para cada lead, ele vai atribuir o Rio de Janeiro, ok? Então, vamos dizer que retornou 5 leads. Ó, atribuiu o Rio de Janeiro para o lead 1, rodou aqui, atribuiu o Rio de Janeiro para o lead 2, rodou aqui, atribuiu o lead o Rio de Janeiro para o lead 3, e assim sucessivamente até atribuir o Rio de Janeiro para todos os leads, tá? E aí, além disso, a gente, além de usar um if, né, para saber se processou ou não todos os leads, né, a gente também faz aqui eu não vou dizer uma gambiarra, né? Mas a gente faz aqui um truque, né? Que inclusive não é tão explícito assim na documentação do NTN ou aqui no Node, tá? Mas envolve uma questão de lógica, ok? Onde a gente faz o reset desse subloop aqui, tá? Por que a gente faz um reset? Porque quando ele for voltar aqui para o início desse loop, tá? E, por exemplo, pegar o segundo estado da lista, vamos dizer que seja São Paulo, tá? Ele vai novamente pegar os 5 leads aqui, ok? E aí, como aqui resetou, ele não vai considerar 10 leads, porque você concorda que se aqui não resetar, é como tivesse 5 leads aqui na memória e ele vai juntar com mais 5 aqui e vai ficar 10. Então, esse segundo subloop, ele vai associar São Paulo a 10 leads, quando na verdade deveria ser 5, tá? Então, por isso que a gente usa esse reset aqui, e é um reset dinâmico. Por quê? Ele só vai resetar esse loop aqui quando esse meu... Como posso dizer? Deixa eu verificar se é isso aqui mesmo. Para não falar besteira. Ah, não, perdão. Ele só vai resetar isso aqui, tá? Quando vê que não tem mais nenhum lead a ser associado naquele estado. Então, por exemplo, quando ele associou o último lead ao Rio de Janeiro,
Ao perceber que é o último lead, ou que já processou todos, esse node aqui, o split batch, que hoje é o loop over, ele tem como se fosse uma constante, né? Ou uma variável específica, do tipo context, que retorna um booleano, onde fala se tem ou não itens a serem processados. Então, se ele processou os 5, você concorda que ele vai informar que não tem mais itens a ser processados. Então, ele vai retornar um true. Então, esse true, ele é capaz de resetar esse node aqui, tá? E aí é o que faz o subloop dar certo, tá? Embora eu mostrei isso na aula anterior, né? Eu faço questão aqui de reforçar só para poder você refrescar aí a mente, né? Porque às vezes tem muito tempo que você não assistiu a aula. E para poder também fazer o comparativo de como vai ser agora a estrutura subloop no node loop over, tá? Então assim é o que a gente fazia no antigo splitting batch. Olha só, né? O que a gente tinha que fazer aqui para conseguir essa estrutura. Agora no novo node, né? Que é o loop over, tá? Que é o antigo split batch, acabou simplificando a questão do subloop. Ou seja, o que muitas pessoas estavam fazendo estava dando errado, né? Que estava até causando travamento no NTN. Muitos queriam fazer, deixa eu até desplugar aqui, ó. Muitos queriam seguir a mesma estrutura do Node antigo, né? Eu estou com medo de voltar aqui e acabar esquecendo. Qualquer coisa eu atualizo aqui e volto ao normal, é só eu não salvar. Ó, o que muitos estavam tentando fazer? Muitos estavam tentando fazer o seguinte, estavam, por exemplo, eu vou jogar aqui como tivesse conectado, tá? Muitos estavam tentando fazer exatamente isso aqui, ó. Tentando seguir a mesma estrutura do subloop antigo, tá? E aí, como agora, né, o loop over ele tem a saída done, então você não precisa mais ter aquela preocupação de verificar se não tem mais nenhum item a ser processado. Por quê? O done, ele já vai ser processado aqui quando de fato não tiver mais nenhum item, tá? Então, para isso que passou a existir o done, tá? O loop é sempre quando tiver itens a serem processados, então ele sempre vai percorrer aqui, tá? Já o done, ele vai percorrer aqui quando de fato não tiver mais item. Então, muitos usuários, alunos, estavam tentando fazer isso aqui, ó. Tá dando para entender? Estavam... Deixa eu ver se eu consigo... eu vou deixar aqui só para entender, tá? Então, estavam tentando fazer o seguinte, ó. Pega o primeiro estado, Rio de Janeiro, pega os leads, em cada lead associa o Rio de Janeiro para cada um. Aí é claro, né? Aqui em cima, é porque eu não estou querendo desplugar aqui, mas eu vou desplugar para você entender. Ó, vou botar aqui, tá? Então, é como se fosse assim. Quer ver? Ó, vou desplugar aqui também, vou tentar colocar no correto, né? Então, é como muitos pensassem assim, ó. Vai fazendo isso, né? Na verdade, plugaria aqui, ó. Na verdade, deixa eu até tirar isso aqui. Na verdade, seria assim, ó. Agora sim. Agora tá completo. Então, a lógica de muitos eram assim, ó. Dessa forma. Deixa eu ver se eu... se eu botar assim, acho que fica melhor para entender. Ou aqui. Vou botar aqui assim. Então, qual é a lógica do pessoal? Ó, para cada estado aqui, pega os leads e para cada lead vai associando o primeiro estado a todos esses leads, tá? Calma aí, é isso mesmo? Deixa eu ver se joga para cá. É isso mesmo. E daqui, deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Pronto, agora sim, tá? Perdão. Então, é basicamente assim, ó. Para cada estado, eu quero que pegue os leads e para cada lead vai associando o primeiro estado da lista até completar todos os... associação sei lá, do Rio de Janeiro em todos os leads. Completou? Então, automaticamente vai ativar a saída done. E aí, a saída done ia lá para o início
do meu primeiro loop over, né? Que seria ali o loop em alto nível, né? Em um nível maior. Já o um lead por vez, né? Que é o segundo loop over, seria ali o loop em um nível menor, que é o subloop, tá? E aí, pela lógica, aparentemente deveria funcionar, certo? Olhando aqui pela lógica, é exatamente assim, né? Eu também pensava que era assim. Mas aí eu mesmo fazendo os testes, eu percebi que, cara, tava travando, né? O NetChain travava, dava pau. E eu falei, cara, não é possível que o pessoal do NetChain criou um node que, cara, que não tá funcionando o subloop. Não é possível. Não é possível que eles não testaram. Eu recuso acreditar nisso, ainda mais o NetChain, né? Que os caras são ali rigorosos na qualidade, né? Do software, né? Testes e mais testes. E eu falei assim, não, cara, calma aí, deve ter alguma outra forma de fazer subloop. E aí foi quando eu descobri a forma correta, tá? Que é justamente a forma como você viu inicialmente aqui, antes de eu fazer toda essa bagunça aqui, tá? Que é assim, ó, exatamente assim como você está vendo. Hugo, você pode explicar por que é assim? Claro. Olha só, o que acontece? Nessa nova estrutura, a diferença é que é o seguinte, no primeiro loop, você já vai armazenar ali em memória todos os itens daquele primeiro loop, daquele primeiro ciclo, tá? Então, é claro, da mesma forma aqui que eu estou usando estados e leads, ok? Então, é um loop para estados e um loop para leads. Aqui você poderia estar usando uma automação como, por exemplo, lista de empresas e listas de respectivos clientes. Então, você poderia fazer um loop lá, ó. Para cada empresa, eu quero que retorne os clientes ou os funcionários daquela respectiva empresa, ok? É um exemplo de subloop. Mas aí, nesse novo loop over, tá? O que você tem que entender? Você já vai ter que armazenar em memória a lista completa dos itens do primeiro loop. Então, por exemplo, ao invés de, por exemplo, eu peguei aqui o primeiro, o F, né? Que seria Rio de Janeiro, e já processar o subloop do Rio de Janeiro, não vai ser mais assim. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todos os estados de uma vez, tá? E aí, logo em seguida, né, que eu já pegar todos os estados aqui, associar todos os estados aqui, na verdade não. Uma vez que eu pegar aqui todos os estados, né, juntamente com os leads aqui, aí sim eu já vou vir aqui para o subloop, onde para cada lead que retornou aqui, desse meu primeiro subloop, eu venho a fazer aqui a atribuição. Não sei se ficou claro. Ou seja, qual é a diferença? A diferença é que, antigamente, por mais que você tivesse ali a lista, né? Por exemplo, ali, peguei a lista ali de estados. E aí você faria um estado por vez, por exemplo, faria primeiro de Rio de Janeiro. Aí, né, você processaria os leads de você processaria todos os leads ali para Rio de Janeiro, e aí depois você voltaria lá no seu primeiro loop para pegar o segundo estado, para então voltar para o subloop e processar todos os leads naquele estado. Ou seja, é como você não tivesse todos os estados ali já em memória, ok? Você não reuniu ainda todos os estados, ok? Então, essa é a diferença desse novo node com relação ao antigo Sprint Batch, né? Na estrutura aqui subloop. Ou seja, você já vai reunir todos os itens do primeiro loop e, por fim, você vai processar todos os itens do segundo loop já com a lista completa aqui do primeiro loop, ok? Não é à toa que se eu executar aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou tentar executar aqui para a gente finalizar a aula, só para você ver, tá? Ó, repare que ao total ele retornou 20 itens, tá? Então, por que 20 itens? Porque ao total foram 4 estados, tá? São esses aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, ok? E são 5 leads, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ó, é isso mesmo. Ó,
São 5 leads, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, tá? Então, se você for fazer uma multiplicação, né? 5 vezes 4, 20. Então, são 20 possíveis combinações, ok? Então, é como cada lead ali tivesse associada a 4 estados. Então, 20 possibilidades de combinações, concorda? É matemática isso aqui. E aí, se a gente for agora para a nova estrutura aqui de subloop, olha só como o resultado vai ser o mesmo. Olha lá, deu 20 também, né? Ou seja, aqui ó, ele retornou os 4 estados para mim, tá? E aqui ele retornou os 5 leads, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E aqui a gente tem as associações, né? Que faz gerar 20 possíveis combinações. Beleza? Ó, quando eu acesso aqui, eu tenho lá os 20 itens, tá? Vou botar aqui para exibir todos. Ó, 20 itens aqui. Beleza? Que seria um lead, para cada lead, uma associação de 4 estados. Ok? Por isso que dá 20. E uma coisa interessante para a gente finalizar aqui a aula é que, olha só, isso também até facilitou na entrega ali das informações. Por quê? No antigo loop, se você for reparar, olha como ele entregava. Ele entregava uma combinação por cada execução. Tá? Então, você teria que ainda, aqui depois, no final do teu workflow, ainda fazer um tratamento, né? Se não me engano, acho que até usando o Node Code, para transformar essa lista de execuções em uma lista de itens. Que, consequentemente, pode também se tornar uma lista de string, né? Se você quiser mandar uma lista de texto ali no e-mail, no WhatsApp. Então, você ainda teria que ter esse trabalho aqui para poder lidar com essa antiga estrutura de subloop. E essa daqui é sensacional, porque além de ser mais simplificado a estrutura de subloop, ele te entrega já a lista de itens. Ele não te entrega a lista de execuções, já te entrega a lista de itens. E aí você já pode dar continuidade tranquilamente aqui à sua automação, tá? Você não precisa usar o Node Code, tá? Você já pode usar aqui, sei lá, um Node aqui do Mautic, né? Para ir atribuindo o contato no seu Mautic, né? Ou no seu CRM, tá? Ou já pode até mesmo converter em lista de texto essa lista de itens e enviar a relação de associações, né? De leads e estados para um e-mail de alguém ou para um WhatsApp de alguém, tá? Então, é isso aí. Eu espero que essa aula tenha esclarecido aí essa sua dúvida, tá? Se caso ainda ficou alguma coisa que você não entendeu, deixa aí nos comentários da aula que a nossa equipe estará respondendo, tá bom? Um grande abraço e valeu!